Dizer que muitas vezes a Faria Lima não entende o que está acontecendo com a economia, com a política. Balela! Tinha um problema gigantesco, um combustível inflacionário absurdo e que praticamente todos os bancos centrais do planeta ignoraram durante meses, se não anos. E o pior, seguem ignorando. Precisamos reduzir e muito o Estado. E não me venha dizer que não tem por onde gastar, o orçamento é engessado. Por favor, isso é um debate que não tem o menor sentido. Tem como cortar e muito. Começando por trocentos privilégios que existem, tem coisa pra caramba pra cortar. Então, isso não é argumento. Começando mais um Responde as Perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 18 de setembro. Como sempre, foram várias, meu muito obrigado. Mas antes de começar a respondê-las, um recado muito importante, porque estamos já com as últimas vagas, está quase acabando, para a nossa missão global, que vai acontecer agora em Miami, na Liberta Global, dos dias 20 a 23 de outubro. Então é pouco mais de um mês e realmente está acabando. São turmas muito pequenas, são vagas limitadíssimas porque é um evento diferente dos demais, é uma imersão de investimentos, estruturas offshore, economia global, cenários, alocação, imigração, e são 4 dias intensos em conteúdo, mas também muito relacionamento e interação comigo, com meu sócio Leandro, com o Heraldo. É realmente muito bacana porque é um espaço em que a gente também pode conversar com os nossos clientes, pessoal, que muitos já nos assistem há mais tempo, e a gente almoça junto, faz happy hour, janta, além dos dias ali intensos em conteúdo, também tem uma interação muito bacana, e todo mundo que fez sai muito satisfeito, porque é um evento transformador, certamente para o patrimônio de muitos, dar uma visão mais clara do que fazer com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, e assim proteger melhor o patrimônio financeiro, seu, da sua família, e como eu digo, para investir com mais segurança e dormir tranquilo. Então, quem puder e tiver disponibilidade de poder então estar conosco no dia 20, 21, 22 e 23 de outubro em Miami, vai ser muito bacana. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o código QR deve estar em algum lugar da tela também, e qualquer dúvida que permanecer, nossa equipe está de prontidão para ajudar a responder, esclarecer todas as suas dúvidas. Agora sim, vamos às perguntas aqui. A primeira, ó. A queda dos juros pelo Fed será o gatilho de um alívio real para a economia global ou apenas combustível para especulação e volatilidade nos mercados? É um novo momento da política do Fed, de fato tivemos a redução dos juros. Esse até foi o assunto da nossa quarta-feira para os nossos assinantes do Follow the Money. Quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro. Vou deixar também o código QR aqui na tela e link na descrição do vídeo. Mas para responder essa pergunta, o momento é diferente porque fazia tempo que o Fed ele não tinha que abrir mão de um dos seus mandatos, porque os dois principais são estabilidade de preços, inflação e pleno emprego ou emprego. E hoje, pelo lado da inflação, não tem espaço para cortar juros. A inflação está em 3% e alguns itens até com 4%, 5%. Não tem um cenário benigno para a inflação, pensando no como o Fed sempre se refere ao seu balanço de risco. A inflação é um problema. Não deveria reduzir juros por conta da inflação. Mas como o emprego agora mostra sinais de estar enfraquecendo, o Fed está mais preocupado com este problema. E claro, também tem as questões fiscais. O governo americano está altamente endividado, como todos os outros, mas especialmente o governo americano. A despesa com juros hoje já ultrapassa $1 trilhão, então está comendo uma fatia cada vez maior do orçamento público americano. O Fed também está olhando para isso. Aquela história de separação de política fiscal e política monetária, na prática não existe. O que existem são graus de dependência do fiscal, ou de influência, ou de dominância do fiscal, mas o fiscal quase sempre importa como tem importado agora. Mas essa redução de juros, ela, por si só, eu diria que não é suficiente para fazer os mercados subirem muito mais, não no curto prazo, acho que não é o momento em dizer, esse ciclo de corte que vai gerar mais especulação e volatilidade nos mercados. Para mim é preciso uma próxima etapa da política monetária que o Fed ainda não mudou. Quem ficou atento ali ao comunicado do Fed, o que ele fez? Reduziu os juros em 25 pontos base, mas ele manteve a redução do seu balanço. Então ele ainda está removendo liquidez
do sistema, que é o inverso do que aconteceu durante a pandemia, em que ele injetou liquidez comprando ativos. Agora ele está vendendo ativos, então ele está diminuindo o seu balanço. Isso é uma política de aperto monetário. Ele não cessou. A minha aposta é que isso logo vai acabar, ele vai ter que estancar esta normalização do balanço, não vai mais vender ativo, não vai remover mais liquidez, vai deixar parado. E se em algum momento tiver algum estresse, injeta liquidez de novo. E acho que se isso for retomado, juros mais baixos e a volta de injeção de liquidez, compra de ativos, para mim isso pode ser aí o combustível maior para altas nos mercados e mais volatilidade. Mas a longo prazo, eu sei que eu estou me estendendo essa pergunta, mas ela é importante. Esses dias eu vou voltar, eu tô complementando a resposta aqui, tá? Não perdi a linha de raciocínio. Mas eu estava vendo até um tweet que eu compartilhei do Charlie Bilello, que é um analista que eu gosto bastante. Ele faz vários gráficos interessantes. E ele sintetizou a situação do momento. SP500 na máxima histórica, Nasdaq máxima histórica, ouro máxima histórica, inflação 3%, tá ainda com desemprego muito baixo, Bitcoin também perto da máxima histórica. Tipo, tá tudo na máxima histórica. Imóveis também muito próximo da máxima histórica nos Estados Unidos. Outro lado de entender que tudo está na máxima histórica é que o dinheiro está na mínima histórica. O dólar é que nunca valeu tão pouco. Essa é a verdade. É o dinheiro que está valendo cada vez menos. Então, a longo prazo, não é apenas esse ciclo de juros do Fed agora que vai importar tanto, é a própria dinâmica da moeda fiduciária sob a qual nós somos obrigados a viver. Essa é a verdade. Portanto, à medida que o dólar vai sendo desvalorizado ao longo dos anos, tudo que é precificado no dólar, inclusive ativos, tende a se valorizar, ou tende a ter o seu preço aumentado quando expresso em dólares. Então, essa maneira de entender o que está acontecendo no mundo. Qual a sua sugestão de ajuda a alguns setores industriais nacionais que estão perdendo competitividade diante da concorrência chinesa? Como um exemplo, cito a Gerdau. Não apenas a Gerdau, vejamos agora as montadoras. Eu publiquei um vídeo sobre o assunto até. Quem não assistiu, eu recomendo que assista porque eu acho que foi muito bacana. Eu vou voltar a esse tema, que tem mais uma pergunta sobre isso, em que eu comentei sobre as montadoras de carros elétricos da China e que estão desovando os estoques mundo afora, especialmente no Brasil, e levando assim uma guerra de preços, e muitas montadoras ou muitos carros estão ficando menos competitivos, e a fatia de mercado que as chinesas estão tomando no Brasil é impressionante. Mas no caso da Gerdau também é outro caso. E até no setor de aço também, a China cresceu demais. Eu lembro das estatísticas na década de 2000, em que a China aumentava a sua capacidade produtiva, o que ela aumentava, o delta de capacidade produtiva da China a cada ano era igual a toda a capacidade produtiva do Brasil. Ou seja, disso de aço, setor siderúrgico. Então a China adicionava um Brasil por ano de capacidade produtiva. E qual é o problema? Eu ainda não cheguei na resposta aqui, mas eu estou contextualizando porque não tem uma resposta simples, porque o mundo que nós vivemos, especialmente com a China, é de um país que dá fortes subsídios para as suas indústrias, aquelas que define como as estratégicas, e isso foi lá atrás com o aço, tem sido nos últimos anos com o setor de TI, de manufatura de precisão, de alta tecnologia, com carros elétricos, baterias, é tudo. Então ela distorce a realidade econômica, a própria viabilidade econômica desses setores ao dar fortes subsídios, incentivos, créditos tributários, vender terreno, conceder a área para instalarem as fábricas abaixo do preço de mercado, que aconteceu com montadoras, por exemplo. Então torna essas empresas, esses setores muito mais competitivos ao redor do planeta. E aí está uma das críticas do Trump, do Scott Bessent, e que não tem como discordar. A China tem um modelo de excesso de produção, de superprodução, e está desovando isso no restante do mundo, junto com a supressão da sua taxa de câmbio. E aí, como é que um país responde? Não tem uma resposta fácil. Na prática, o que acontece é que os países têm que proteger por algum tempo as suas indústrias para evitar uma quebradeira generalizada, porque também são indústrias importantes. O aço é uma indústria importante. Eu, como libertário, o que eu gostaria de ver? Zero intervenção no governo brasileiro, no governo americano, mas também no chinês.
Pô, se nós temos um dos principais players industriais do planeta que distorce a realidade econômica de várias indústrias e que acaba prejudicando alguns países ou pressionando e tornando menos competitivas as indústrias de outros países, como é que você lida com isso? Você é político, você que está lá no comando com a caneta, o que você faz? Não tem resposta fácil. Assim, o ideal seria que essas práticas cessassem pela China e qualquer país que faz isso. Como isso não acontece, os países acabam tendo que recorrer a práticas protecionistas para suas indústrias também, como é o caso aqui do aço no Brasil e logo mais com as montadoras também. Complicado, infelizmente nós não vivemos no mundo de livre comércio, esta é a verdade, e de pouca intervenção estatal. Esse é um vídeo que eu estou preparando aqui sobre a China, como vários outros que eu já fiz, porque este modelo econômico, ele reverbera mundo afora, gerando consequências indesejáveis para muitos países. Já fez seu aporte na Borr Drilling, que é a de perfuração de petróleo offshore? Sim, já fiz, estou realmente satisfeito, mas é a única posição que eu tenho nesse setor. O que eu sempre recomendo é realmente ir direto para a L2 Capital, porque você tem acesso a todas as posições que eles estão se expondo, porque aí realmente tem o domínio completo da tese. Mas sim, estou alocado. Essa queda do dólar index, o DXY, torna mais caros mercadorias e insumos importados para os Estados Unidos. Acredita que isso é relevante para gerar inflação nos próximos meses? Se a queda for mais pronunciada, sim, tende a encarecer os produtos nos Estados Unidos, aquilo que é importado. Mas como a economia americana ela é tão grande, tão dinâmica e flexível, não é só isso que vai ser o grande combustível inflacionário. Na margem, acaba gerando inflação porque está desvalorizando a moeda americana. Mas a própria dinâmica do mundo hoje, que é algo que a gente vinha falando lá na pandemia, aliás, até antes da pandemia, quando eu publiquei alguns vídeos sobre a nova Guerra Fria, isso no final de 2019, em que o mundo já dava sinais de se desglobalizar. E a própria política da China, até esse foi outra coisa que eu percebi neste vídeo que eu produzi sobre os carros elétricos chineses. A China fez lá em 2015 o seu plano Made in China 2025, e que ela selecionou várias indústrias estratégicas e que eles tinham que se tornar líderes para reduzir a dependência tecnológica do restante do mundo, de vários países. E então a própria China já estava buscando reduzir a sua dependência do restante do mundo, se tornar mais autossuficiente. Isso já é uma espécie de desglobalização, é se integrar menos às cadeias de suprimentos do planeta. E com a pandemia e depois com a guerra na Ucrânia, essa dinâmica, esse novo paradigma, ele só se aprofundou. E isso é um fator inflacionário. Não é um surto de inflação como foi lá com a pandemia, que foi um enorme combustível inflacionário por conta de toda a injeção de liquidez, cheques de estímulos, pacote fiscal, mas ainda assim é uma mudança estrutural na economia global e ao contrário do que tivemos na década de 2000, em que a inserção da China, década de 90, década de 2000, em que a inserção da China, o crescimento chinês, foi uma força deflacionária para o planeta. Agora é diferente. Até quando a Faria Lima ainda vai se iludir com a América Latina? Bom, não sei se a América Latina, teria que definir quais países a América Latina, mas assim, generalizar a Faria Lima ou resumir uma visão de mundo da Faria Lima como se fosse algo assim uníssono, não é verdade, não tem uma visão uniforme e compartilhada por todos na Faria Lima. A Faria Lima é feita são vários agentes de mercado, bancos, corretores, investidores, gestoras, enfim, tem de tudo. E eu ouso dizer que muitas vezes a Faria Lima não entende o que está acontecendo com a economia, com a política. Eu lembro lá em 2009, 2010, ainda durante a Dilma, havia um desconhecimento sobre o que estava por vir e de como as políticas da Dilma eram nocivas para a economia, para o Brasil, e havia ainda uma ilusão, uma cegueira da Faria Lima. Então eu vejo que muitas vezes a Faria Lima também se equivoca, o mercado financeiro.
pro bem e pro mal, assim como foi depois com o impeachment da Dilma, e veio o Temer, e as reformas que o Temer conseguiu aprovar, que foram importantes, em pouco tempo de governo foram reformas importantes, mas a Faria Lima muitas vezes subestima o potencial destrutivo de certas políticas e subestima também o potencial positivo de reformas. Então, não, assim, a Faria Lima, ela se engana pra caramba, tá? Melhoria na renda das famílias pode ser um fator inflacionário? Depende da causa dessa melhoria. Se for uma melhoria por conta de transferências de renda que não está plasmada em maior produção dessas famílias, dos trabalhadores, sim, é inflacionário. Se é o governo dando dinheiro para a população, como foi durante a pandemia, aí o caso mais extremo, é inflacionário. Então, melhorar a renda só com transferência não é uma receita de sucesso duradoura e sustentável. Agora, se essa melhora de renda for por ganhos de produtividade, não. Aí seria deflacionário, porque a economia produzindo mais e as famílias tendo uma renda maior porque o seu nível de produtividade aumentou. Olha, a renda os países conseguiram ter um incremento de renda e de produtividade ao longo dessas últimas décadas. Podemos dizer que o problema da China de hoje é o mesmo dos Estados Unidos de 1929, uma superprodução enquanto o mundo inteiro está se fechando para os seus produtos? Eu diria que é diferente. Acho que, primeiro, a intervenção do Estado, o planejamento central, ele permeia a economia chinesa muito mais do que tinha nos Estados Unidos na década de 30. Ou década de 20, né, que foi o prelúdio do crash de 29. Isso não quer dizer que não havia intervenção do governo, especialmente no mercado financeiro, por meio do Federal Reserve, com expansão do crédito, que fomentou uma bolha de ativos, um boom econômico insustentável, isso nos Estados Unidos. Hoje é diferente porque, na China é diferente, porque é um dirigismo e um controle de cima para baixo em praticamente todas as indústrias. Não existe uma indústria que pode investir e produzir à revelia do que o Partido Comunista quiser. Até hoje, as empresas maiores, se não me engano, há mais de 100 funcionários na China, tem que ter um membro do partido no seu conselho de administração, uma célula do partido. Então, o partido está por tudo. Essa é a verdade. Só que esse modelo de superprodução, claro, está incomodando cada vez mais muitos países. Estados Unidos já barrou os carros elétricos, para usar apenas o exemplo dos elétricos. A Europa com tarifas enormes. O Brasil, por enquanto, está absorvendo essa enxurrada de veículos. Até quando? Não sei. Mas veremos. Mas é diferente, bem diferente do que aconteceu nos Estados Unidos do que acontece hoje na China. Nesse semestre estou cursando macroeconomia na faculdade. Como economista austríaco, em quais áreas da matéria você recomendaria que eu focasse? Em outras palavras, o que devo estudar mais para realmente aprender? E o que devo estudar apenas para passar no exame? Bom, para passar no exame, estuda o que está lá nas matérias, nos conteúdos obrigatórios passados pelo professor, o que vai cair na prova, etc. O livro, o texto está usando. Agora, o que eu acho que tem que estudar para realmente aprender, falando de macroeconomia, é um dos pilares deste canal, que é entender o dinheiro, a instituição do dinheiro, como as moedas funcionam, como os bancos centrais operam, qual a teoria econômica que embasam essas políticas. Enfim, para mim, entender o sistema monetário é fundamental. Assim, começa por... Essa é a fundação para você entender a macroeconomia e microeconomia, porque o dinheiro acaba tendo implicações para tudo. Então, vá por aí. Ontem o discurso do Powell, e ele reafirmando repetidas vezes o duplo mandato do Fed, emprego máximo e preços estáveis. Fala de tudo, moradia, preço ao consumidor, energia, desinflação, etc. Mas ele nem toca no assunto que todo o Bitcoiner vive repetindo, da emissão desenfreada de moeda. Será que isso não tem importância para o objetivo número 2, stable prices? Tem importância e muito. E essa pergunta se conecta muito bem à resposta anterior. Qual é um dos principais problemas com os bancos centrais hoje em dia? É porque nos seus modelos, no marco analítico que eles utilizam para definir política monetária, taxa de juros, o fator moeda, quantidade de moeda, agregados monetários, ele não existe. Ele é ignorado.
E é surreal pensar isso, e a gente pode comprovar esta minha afirmação pelos inúmeros discursos do Federal Reserve ao longo dos últimos anos, especialmente desde a pandemia, e pelas próprias palavras do Mervyn King, que era presidente do Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, que falou sobre isso logo depois da pandemia, das rodadas de estímulo, daquela impressão desenfreada de dinheiro. Ele disse, olha, como é que pode os bancos centrais, os banqueiros centrais, ignorarem o dinheiro? E falar de estabilidade de preços sem falar do dinheiro, que é o outro lado da moeda, não tem o menor sentido. Então, esta carência, essa deficiência, essa fragilidade inerente à ciência econômica dominante que embasa as políticas dos banqueiros centrais é um dos grandes problemas. E por isso que eu sempre insisto nesse ponto, e é uma pena que as faculdades focam muito pouco nesse assunto, entender teoria monetária, entender o papel dos bancos centrais, o próprio dinheiro, e ajuda a explicar por que os banqueiros centrais nos últimos anos foram tão falhos nas suas previsões de crescimento de economia, de inflação de preços, sobretudo essa recente. Como é que podia o Fed insistir durante meses? Inflação é transitória, inflação é transitória. Não, é só choque de oferta. Foi armadeira aqui por conta da pandemia, tivemos um gargalo na logística marítima, é frete que deu problema, é só isso. Não tem nenhum problema subjacente maior do que gargalos específicos pelo lado da oferta. Balela! Tinha um problema gigantesco, um combustível inflacionário absurdo e que praticamente todos os bancos centrais do planeta ignoraram durante meses, se não anos. E o pior, seguem ignorando, porque como o Henrique aqui comentou nessa pergunta, não se fala de dinheiro. É a peça central e ela é completamente ignorada. É surreal que a gente viva este paradigma pelos bancos centrais. Quando chegarmos na inversão da curva de Laffer, o próximo passo será a maior repressão financeira, como já estamos vendo os ensaios em forma de tecnologia de monitoramento, regulações e burocracias. O senhor acha que estamos próximos de um curralito ou cepo cambiário? A janela de oportunidade para tirar o dinheiro do país ou o país do seu dinheiro está se fechando? Para mim essa janela ela não é urgente do tipo, cara, se não fizer nos próximos 6 meses está todo mundo ralado. Não é assim que funciona. Mas com uma perspectiva de longo prazo, olhando assim, qual é o norte, para onde está indo a coisa, sem dúvida. E aí por uma série de elementos, o alto endividamento público, a necessidade ou a única forma que eles sabem de como repagar essa dívida, que vai ser via inflação, porque nenhum político, nenhum governante quer realmente praticar austeridade fiscal e adotar alguma prática política que pode ser impopular no curto prazo, por mais que seria o mais correto a longo prazo. Então, a forma de lidar com o alto endividamento vai ser via inflação. Mas se a inflação sobe, os juros vão acabar subindo. Os investidores, o mercado, vai exigir um prêmio maior. Um prêmio maior, o governo não consegue rolar sua dívida. Então, o que vai acontecer? Vão suprimir, vão reprimir financeiramente e impedir que os juros reflitam adequadamente a desvalorização do dinheiro, de modo que você tenha um juro real negativo. Mas como é que eu faço para escapar disso? Vou buscar ativos que me deem um ganho bem acima da inflação. Aí vai ser ouro, vai ser Bitcoin, vai ser outros. Mas se você tem ouro e daqui a pouco o ouro começa a ser o principal termômetro desse estado de coisas, os governos podem resolver intervir no mercado de ouro, até confiscar o ouro de uma maneira como aconteceu lá em 33. Se confisca o ouro, o que vai sobrar? Cara, no final das contas, só sobra o Bitcoin. É por isso, claro, eu exercitei aqui um cenário indo do estágio atual e passando por todos os passos e as intervenções sucessivas se nada mudar. E claro que isso, para mim, culmina no Bitcoin como verdadeiramente a única solução. É a única válvula de escape que nós temos. Eu tenho uma pergunta depois sobre isso que vai ser interessante responder, mas sim, numa perspectiva mais longo prazo, é absolutamente necessário buscar diversificar seus ativos, buscando se proteger do real brasileiro, do Brasil, da nossa política, buscando se proteger do endividamento nos países desenvolvidos, do dólar, da repressão financeira, da geopolítica. São tantos itens com os quais nós precisamos nos preocupar que quando você analisa cada um deles, para mim a melhor arma de defesa financeira
é o Bitcoin. A Receita prepara sistema 150 vezes maior que o Pix para cobrança de impostos, com inovação como split payment. O governo vai centralizar e ter o controle de todas as notas fiscais em empresas no Brasil, online. E se o sistema falhar? O que as empresas podem fazer para se proteger de tanta incerteza e insegurança, principalmente com relação ao seu fluxo de caixa? É um grande problema, e por isso que eu me oponho a esse tipo de ferramenta que vai tornar a arrecadação mais eficiente ainda, porque é sempre a inversão da lógica e o que eu julgo ser o correto. O governo deveria gastar o menos possível. Precisamos reduzir em muito o Estado. E não me venha dizer que não tem por onde gastar, o orçamento está engessado. Por favor, isso já ficou assim, né? É um debate que não tem o menor sentido. Tem como cortar e muito. Começando por os trocentos privilégios que existem, tem coisa pra caramba pra cortar. Então, isso não é argumento. Mas não havendo uma pressão efetiva para corte de gastos, o que se faz? Então vamos arrecadar mais. Então não se corta, não se diminui o gasto e tem que seguir arrecadando, e todas as iniciativas parecem que vão na direção de melhorar a arrecadação e estrangular financeiramente o cidadão. Voltando a uma pergunta lá sobre a curva de Laffer, cara, alguma hora, bom, se não tem como o cidadão pagar menos imposto legalmente, porque o imposto segue aumentando, no limite ele simplesmente fecha as portas e vai embora do país. Então, quanto mais aumentarem carga tributária e tornar isso o mais efetivo, tornar os métodos de arrecadação mais efetivos possíveis, vai inviabilizar a economia, vai inviabilizar as empresas e elas vão fechar e as pessoas vão deixar o país. Tem como. Não tem como. Nodes notes que censuram e não propagam alguns tipos de transações já somam 20% do total de nodes públicos. Isso falando da rede do Bitcoin. Hostilidade aumentando entre os principais desenvolvedores. Estamos diante de uma nova guerra civil dos blocos? Não vejo nem perto do que foi na Guerra Civil, mas o que tem acontecido no Bitcoin já aconteceu no passado. Eu lembro, na época, era essa guerra de qual é a versão do software do Bitcoin que está implementando o software do Bitcoin que está rodando mais. A principal, o Bitcoin Core, é que tem prevalecido, mas não tem nenhuma regra que obriga que você rode o Bitcoin Core. O Bitcoin Notes é um que está ganhando mercado. Eu lembro na época, lá atrás, acho que 2014 ou 15, que era o Bitcoin Unlimited, que era promovido pelo Mike Hearn e mais algum. Depois tivemos outras disputas de clientes de Bitcoin, e para mim faz parte do desenvolvimento da rede. É importante ter o estresse, é importante ter essas brigas, é importante que o sistema seja testado. Para mim tudo isso é positivo, honestamente. É ruim ver, às vezes, xingamentos e hostilidade entre pessoas que você admira, sem dúvida, mas faz parte do modus operandi de um software que é de código-fonte aberto, voluntário, colaborativo e que não há uma autoridade central por trás. Não tem outra forma de levar isso adiante. Vai ser por meio do debate público, hostil, polido, de todas as formas. O ouro entrou em alta infinita, pois é o que eu falei antes sobre tá tudo em alta, batendo recorde. O que está acontecendo? É que o dinheiro está valendo cada vez menos. Eu me ajeitei aqui porque eu quero mostrar na tela aqui, vamos lá, ouro. Neste momento, aqui eu estou gravando na sexta-feira às 4 da tarde. Ouro, $3.683 a onça Troy. Chegou a bater 3.700 essa semana agora. E sim, está subindo, assim como o SP500, Nasdaq, etc. Até o Ibov, quem diria, Ibov também está subindo, EWZ. Isso reflete, novamente, em última instância, é a desvalorização do dinheiro. A gente pode sempre no curto prazo ter alguma explicação do tipo, caiu o custo de oportunidade, está caindo o juro real de longo prazo, então diminui o carrego, o custo de oportunidade, com isso o ouro sobe mais. Ou o inverso, subiu o juro real, então o ouro está caindo. No curto prazo a gente pode fazer essas inferências, mas a longo prazo, o motivo pelo qual tudo sobe de preço é porque o dinheiro se desvaloriza. A meta dos bancos centrais é desvalorizar o dinheiro. E o pior, quando o Fed fala como que o seu mandato é estabilidade de preços, isso é uma falácia. Ele está mentindo, porque não é estabilidade de preço. Estabilidade de preço seria taxa de inflação zero, a moeda mantendo o seu poder de compra, pelo menos com um poder de compra estável. Não é o que acontece. A meta do Fed é 2% de inflação, o que significa que o dinheiro será desvalorizado como meta do Banco Central americano e de todos os demais bancos centrais. Não há estabilidade de preço.
é estabilidade na taxa de desvalorização do dinheiro. Essa é a estabilidade que eles buscam. E o resultado final é que tudo expresso o dinheiro acaba valendo cada vez mais. Mas o problema, sim, é o dinheiro. Então, sim, o ouro entrou em alta infinita, assim como o Bitcoin e todo o restante. Lá atrás, em 2011, eu lembro que eu escrevi um artigo, quando eu ainda não era Bitcoiner, e eu escrevi um artigo respondendo justamente essa pergunta: qual é o limite do preço do ouro? E eu refletindo sobre esta indagação, a conclusão é: não há teto para o preço do ouro, porque não tem piso para o preço das moedas. As moedas podem seguir sendo desvalorizadas ano após ano. O Fed, qualquer banco central, pode imprimir o quanto quiser. Então, se não tem piso para a desvalorização da moeda, o preço do ouro não tem teto, assim como do Bitcoin também não tem teto. Que é naquela ideia do... Acho que foi o Michael Saylor que respondeu para Laura Shin num podcast, o Unchained. Ela dizia: "It's gonna go up forever, Laura. It will go up forever." Realmente, o Bitcoin vai seguir subindo para sempre. The number go up. O que você acha de pegar empréstimos com Bitcoin de garantia para comprar mais Bitcoin? Se você na física ou na sua empresa, se você tem capacidade financeira para tomar empréstimo, arcar com algum desembolso de juro ou pagamento do principal para ir acumulando Bitcoin, beleza. Mas se você tem que, no meio do caminho, se descapitalizar ou vai ter que vender Bitcoin para pagar uma dívida, aí é um problema. Então, entenda muito bem qual é a sua capacidade financeira de assumir um endividamento, uma alavancagem, e honrar com ela ao longo do tempo. Se você tiver fluxo de caixa livre para fazer isso, beleza. Aí é mais tranquilo. Mas se você comprometer a sua saúde financeira e no meio do caminho, imagina qual é o cenário perigoso. Você se endividou para comprar Bitcoin, aí o Bitcoin entra no bear market, cai 30%, 40% ou mais. Você não tem fluxo de caixa suficiente e tem que vender Bitcoin num preço menor que você comprou para repagar a dívida, aí você está lascado. Então entenda muito bem aí a sua situação de caixa para poder fazer uma jogada como essa. Até porque a perspectiva sempre de valorização do Bitcoin não é em 1, 2 anos, é sempre, eu diria, 4, 5 anos para frente. Então é preciso também que seja um empréstimo de mais longo prazo e não um empréstimo de 1, 2 anos. Acredita em mais 2 cortes de juros ainda esse ano? É o que o mercado está apostando, acho que é bem possível, foi a sinalização do Fed, a não ser que tenha alguma mudança muito drástica de dados econômicos, de inflação dar um repique forte ou o emprego estabilizar. Acho que está aí contratado mais 2 cortes para o fim do ano. Acha que Milei consegue recuperar a popularidade? Pois é, né? Seu Milei, eu vou ter que fazer mais um vídeo sobre ele, porque a verdade é que o que está acontecendo na Argentina nos últimos meses é a materialização dos meus receios lá atrás, quando ele foi eleito, que era a sua potencial incapacidade de governar. Como ele teria a sua governabilidadade minada, comprometida ao longo do tempo, e que ele conseguiu navegar talvez bem nos primeiros anos de governo, primeiro 1, 2 anos, mas que começou a cobrar o seu preço nos últimos meses, e com isso está colocando em perigo a eleição agora dos parlamentares do Congresso, que acontece em outubro. Já teve um revés importante na província de Buenos Aires, e é a política agora pagando o seu preço, cobrando o seu preço, né? A fatura chegou. Realmente, eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre o tema, porque merece, tem bastante coisa acontecendo na Argentina. Eu sempre leio os comentários aqui nos vídeos, no Twitter, Instagram, enfim, então, comentários que elogiam, haters, críticas, de tudo. E claro que agora que o câmbio está subindo na Argentina, o Milei está tendo problema eleitoral, problema político, o seu projeto de governo está em perigo. Aí vem os haters, falou, viu? O neoliberalismo aí que o Ulrich estava pregando, o libertarianismo, aí não funciona, o que a gente já imaginava que acontecesse, está acontecendo. Balela. Primeiro, desde o início, como deixei muito claro em todos os vídeos, entendo o programa do Milei, concordo com praticamente tudo,
mas tenho enorme receio se ele vai conseguir colocar isso em prática. A viabilidade política do seu governo, para mim, era o grande ponto de interrogação, e um dos fatores desse ponto de interrogação era a própria personalidade do Milley, a sua própria truculência, os insultos constantes, a quantidade de gente que ele rompeu ponte, cara, são inúmeros. E ao longo do caminho, eu falei, cara, antes da eleição eu já dizia, é um problema, é um risco, tomara que ele consiga, é um grande receio. E à medida que ele vinha fazendo avanços, eu sempre deixava claro, olha, está avançando, está na direção correta, mas o trabalho ainda não está acabado. Ele precisa consolidar em leis as reformas, ele precisa, para isso, do Congresso, que ainda é minoria. E agora com as eleições parlamentares em risco, cara, é um enorme problema. Então, será que ele consegue recuperar a popularidade? É possível, mas eu diria que agora está bem mais arriscado. E não apenas a sua personalidade, mas os seus deslizes para sermos bem camaradas e polidos, ou que seria na melhor das hipóteses, ou então a sua corrupção ou atos ilícitos, como foi o caso da Libra, promover aquela criptolibra, até agora está mal explicado este ocorrido, e que eu falei lá atrás também, foi uma burrada ou um crime absurdo. E agora os áudios que vazaram, que até agora também não temos maiores explicações, mas a própria reação do governo sempre foi muito ruim. Pouca transparência, poucas explicações, e isso ajudou a derrubar a popularidade dele agora. Então, veremos. Sonho você respondendo uma pergunta minha. Estou aqui respondendo. A desvalorização do dólar por Trump pode chegar a um ponto insustentável? O ponto insustentável da desvalorização de alguma moeda seria a hiperinflação, em que aí todo mundo está desovando a moeda, há um colapso na demanda por aquela moeda, ela perde praticamente todo o seu valor. Isso seria o insustentável. Não vai acontecer nos Estados Unidos. Antes de chegar nesse momento, eles vão puxar o freio de mão. E como eu já falei em muitas ocasiões, o Federal Reserve, antes de destruir o dólar por completo, ele deixaria o governo americano quebrar. Aí vai dar calote na dívida oficial, mas hiperinflacionar o dólar, não vai acontecer. Trump é contra a liberdade de expressão? A que se refere essa pergunta? Nessa semana tivemos um comentário que eu diria ruim, não gostei, achei errado, que foi o do Jimmy Kimmel, que é um apresentador de esses talk show lá nos Estados Unidos. E esse cara é um que vem criticando o Trump há muito tempo já. E às vezes pega pesado nas críticas, nas piadas. Mas, cara, liberdade de expressão. Não vejo problema aí. Não gosto, não vejo problema. Só que nessa última aparição dele, ele insinuou, fez um comentário então sobre o Charlie Kirk, dizendo que os MAGA estavam fazendo tudo possível para dizer que o assassino não era um deles, um dos magas. E que, por tudo que eu vi até o momento, não é um do maga. Mas não importa, não é nem esse o ponto. O ponto é que esse comentário pegou mal, enfureceu a direita americana, enfureceu conservadores, maga, e o governo americano, Trump, e o Head, que é o Barr, me esqueci o primeiro nome dele, o sobrenome é Barr, que é o presidente da Federal Communications Commission, que então é a agência reguladora de comunicações, que é quem concede as licenças e regula todos os canais de TV e de rádio, enfim, nos Estados Unidos. Ele fez comentários intimidadores e insinuando que se a ABC, a rede TV americana, não tomasse providências contra o Jimmy Kimmel, que consequências haveriam. Não pode. Totalmente errado. O comentário pode ser execrável, mas o governo americano pressionar, intimidar e incentivar uma demissão de um jornalista, um apresentador de programa americano, é errado, completamente errado. Tiro no pé, contraproducente. Sim, estão tentando censurar a ABC, só que a ABC, até temendo represálias, até das suas afiliadas, a própria ABC, porque o cara ia falar depois na quarta-feira, parece que ele ia dobrar a aposta e criticar as reações desse cara o Barr, que é da FCC, ela resolveu se antecipar e demitiu, então, suspendeu indefinidamente o Jimmy Kimmel. Mas errado, e a gente começa a entrar numa seara perigosa
em que sim começam a coibir a liberdade de expressão, agora é a direita. E a direita que foi tão censurada durante o governo Biden, durante o governo dos democratas, agora vai devolver na mesma moeda? Errado. Muito ruim. Um caminho perigosíssimo. Uma coisa é liberdade de expressão, críticas, e isso a Constituição americana, o Second Amendment, se eu não me engano, ou é o primeiro, agora me esqueci, o primeiro ou o Second Amendment, ela garante. O que esse cara fez não foi incitação à violência, ameaça de violência. Esse é o problema. Incitar a violência, isso tem que ser contra e tem que coibir, porque é uma prática criminosa. Mas liberdade de expressão, liberdade de criticar o presidente americano, isso não deveria ser censurado. Então, é um caminho perigoso, sim. PEC da blindagem faz sentido? Estamos no caminho certo? Muitos falando que a PEC da blindagem é necessário. Vejo absurdos, o retrocesso mais o curto BR. A minha reação inicial é de que a PEC da blindagem vai no caminho errado. Porque está blindando os parlamentares e que abrir um processo contra o parlamentar precisaria passar pelo próprio Congresso. À primeira vista, eu vejo isso sendo muito problemático. É quase como o cara pode praticar corrupção, algum crime, e só o Congresso vai poder permitir o início de um processo contra um parlamentar. Perigoso. Por outro lado, quando a gente vê que são principalmente parlamentares de direita sendo ameaçados também até pelo Supremo, olha, talvez tenha sentido sim nessa PEC da blindagem. E quando eu vejo também Renan Calheiros, que está criticando a PEC da blindagem como retrocesso, bom, para mim aí é mais um sinal de que talvez tenha algo de muito bom nessa PEC da blindagem. Até porque, convenhamos, temos vários parlamentares de esquerda que já falaram coisas execráveis, condenáveis e nunca acontece nada. E já vimos parlamentares de direita sendo ameaçados por falar coisas na tribuna, cara. Então, eu não tenho ainda uma conclusão definitiva, mas talvez tenha necessidade de uma PEC como essa. Por mais absurdo que sou dizer, talvez no ambiente político do Brasil atual, talvez essa PEC tenha necessidade. Em tempos normais de temperatura e pressão, se houvesse uma democracia pujante, império da lei, eu diria que seria um absurdo isso. Você acorda e percebe que o Bitcoin nunca existiu, foi só um sonho. O que sentiria e faria? Cara, eu sentiria uma tristeza enorme. Eu sentiria uma preocupação grande agora como eu vou proteger meu patrimônio, que seria essa para mim é a proteção última, máxima. Eu voltaria a ter mais ouro físico também, voltaria a ser um grande gold bug, sem dúvida alguma. E, cara, ia buscar alguns desenvolvedores aí para tentar colocar essa ideia em prática. Eu acho que é isso. Vamos tentar. Pô, se o Bitcoin não passou de um sonho, quem é que eu consigo... Quem é que está disposto a se juntar aí para criar o Bitcoin? Qual livro sobre o Fed você recomenda a leitura? Fim do Fed, do Ron Paul. Então, que no Brasil a tradução é do meu amigo Bruno Garchagen, excelente. Em inglês é End the Fed. Acho que é um bom resumo dos problemas de um banco central, no caso específico ao Federal Reserve. E tem um que eu nunca li, até eu verifiquei que eu tenho ele no Kindle, quero ver se eu leio logo, que é a criatura da Ilha Jekyll, The Creature from Jekyll Island, que conta os bastidores por trás da criação do Federal Reserve lá na década de 1910. É bacana esse livro. Então, esses são os dois livros. Fico por aqui. Espero ter gostado de mais um O Rich Responde. Espero que desfrutem nesse domingo com suas famílias, com seus amigos. Espero que tenham lavado as louças. E eu acho que é isso, né? Qualquer coisa, comentem aqui abaixo. Compartilhem o vídeo também, compartilhem aqui o canal. Sempre importante, isso ajuda a gente a crescer mais e levar essa mensagem para mais pessoas. Valeu, obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no YouTube. Valeu!